chego aqui, ó. Cara, eu acho que tem uma mudança muito grande que eu não teria como antecipar, mas eu acho que ela também não é só minha. Eu acho que quem enveredar por um caminho, de certa forma, paralelo, com alguma semelhança, há de sentir algo parecido, assim. E eu acho que é ficar presente, cara, se dar conta do mundo, como ele está aqui, que as coisas não vêm magicamente do mercado. Esse nosso tempo moderno, né, a gente tá tão acostumado, não vou nem dizer acomodado, mas é tão natural, tá tão normalizada a condição do consumir, que a gente, cara, esqueceu de olhar que tá num planeta vivo, que a gente respira ar, bebe água, que tudo que a gente come vem de uma planta que cresceu com sol, assim, e trabalhar com a madeira foi me situando, assim, eu sinto isso de uma forma muito, muito real, assim, ao invés de ser o meio ambiente, esse pensamento ecológico como uma abstração, uma coisa que você estuda e que um conceito, é uma realidade imensa, assim. Então, e isso serviu, eu acho, para me mostrar, assim, sabe, à medida que eu prestei atenção na madeira, no material, e fui escutando assim, cara, tais madeiras não existem mais. E ver que isso ocorreu para um monte de árvore, para um monte de espécie. Aí é um fio que você vai puxando, né? Você vai vendo o que foi feito das florestas, o que está sendo feito das últimas florestas no mundo inteiro. A história do Brasil é triste, mas isso não é nosso privilégio, não. Como a gente lida com o planeta, a paisagem, né, que a gente habita, de que forma a gente usa, trata e despeja de volta né, o que não interessa, de forma que eu não consigo mais olhar para o mundo hoje assim como era normal e como ainda é normal, de certo, sabe? Com tanta distância, tanto afastamento. E eu acho que é uma porta que se abriu, uma forma de olhar que foi muito ligada a trabalhar com uma coisa concreta, palpável, com a mão, com o corpo, tocando coisas assim. Porque enquanto você está estudando, enquanto o trabalho é escrever, enquanto é virtual, é eletrônico, enquanto você entende o mundo mediado por uma tela, por um livro, pela opinião de alguém, isso está muito longe ainda. Isso aí ainda é a gente, ainda é a pessoa apartada, é afastada, muitos graus assim do mundo real. Isso aqui é real, né? Eu acho que trabalhar com as mãos assim te aterra e te enraiza e te situa no mundo. E eu acho que isso foi ótimo para mim. Eu acho que foi excelente. Acho que ainda bem que chegou. Então, assim que eu vejo o trabalho, o artesanato e esses ofícios manuais assim como uma porta de você se aproximar do mundo material e das tradições das pessoas que lidaram com esse mundo e que aprenderam a fazer coisas incríveis com esses materiais naturais, assim. Por isso que eu acho que o artesanato e essas tradições fazedoras assim têm que ser resgatadas para o nosso bem.
É engraçado assim, a gente acha que aqui você vai se exaurir e que é um martírio trabalhar com serrote. É o nosso engano imenso, assim, nosso preconceito com relação ao passado, né? Que era uma época de ignorância e força bruta. Pois é o exato oposto, eu acho, assim. Isso aqui esse é o trabalho da inteligência, do conhecimento e da proximidade com o material e com a ferramenta. Então, começo de conversa, você tem que saber afiar. Ela tem que estar afiada e ajustada. Se não esqueça, pode encostar ali que não dá nem para começar. Então demorou mais, assim, foi à medida que eu aprendi a afiar algumas dessas coisas, ajustar as plainas, que aí eu fui despertando um interesse sem fim, assim, né? Até alguns momentos mais cruciais, assim, que eu encontrei algumas pessoas fazendo esses trabalhos e uns livros dessa galera já contemporânea, assim, resgatando e relembrando como é que se usam essas coisas, né? Como é que uma marcenaria artesanal ainda é praticável e viável. Quanto tempo você já tá aqui, Lucas? Cara, agora acho que 6 anos. E primeiro a gente morou na oficina, né? E habitou aqui mais essa parte baixa, agora nossa casa tá ali em cima. Aí a gente tá conhecendo, assim, né? Uma forma que pra nós é nova de viver, bem perto do chão, assim. Nós somos urbanos, né? Eu, a Cris, a família, então é um desafio, um aprendizado, assim, a cada dia. Então a gente quer que isso aqui cresça e quer tornar convidativo e atrativo para mais pessoas, para mais gente vir interagir, assim, se aproximar um pouco e perdendo esse medo tolo que a gente criou do que é verde, compartilhar com mais gente. Então, reforçar a atividade ali com aula de marcenaria, mas também dar aula de outros ofícios, né? Uma vontade muito grande, assim, era se transformar numa escola de fazeres, assim, né? Incorporar o trabalho da lã, o trabalho da cerâmica, o trabalho do ferro, talvez, mas ter outros fazeres, assim, com materiais naturais que convidam também bastante gente para ir ali, manusear, aprender e circular por aqui, né? Acho que isso é uma medicina pra gente. Nesse curso lá, de encaixes, assim, a gente foi um pouco apresentado algumas ferramentas manuais e as máquinas. Mas aí naquele momento lá, eu não tinha muito discernimento ou sensibilidade, assim, para entender mais desse caminho aqui, dessas ferramentas, né? Então, a verdade é que para mim o caminho era usar mais máquina para fazer móvel, para lidar com a madeira. Essa que era a direção. Mas foi uma crescente. Acho que foi uma crescente, porque diferente de uma máquina que você tira da caixa e opera com conhecimento mais imediato, eu acho, assim, a máquina já faz muito por você, já faz a força, já guia a peça, a ferramenta já vem afiada com aço moderno, já faz muito por você, assim. Então, diferente desse caminho de trabalhar com as máquinas, o trabalhar com essas coisas aqui é uma caminhada que precisa de mais conhecimento, eu acho, mais próximo do material e desses aços aqui. Só funciona se tiver afiado, não aceita muita grosseria, força bruta, não aceita. Do que eu já experimentei, isso aqui é o que me deu mais gosto de fazer de longe, assim. Aqui as coisas começam a fazer sentido, sabe? Porque certamente a minha vontade não era uma coisa fabril, produtiva, de quantidade, de volume.
e concorrer por preço e atender uma moda, uma coisa que está na moda, que está em demanda, então vou fazer para eu também surfar um pouco dessa onda. O interesse era contrário a tudo isso, era encontrar gosto e razão de fazer algum trabalho, e liberdade para fazer algum trabalho. E parece que essas ferramentas, essa lida, começa a responder a essa busca, assim, bem mais. Então, agora eu vejo com uma certa clareza que essa forma de trabalhar aqui, que envolveu mais máquina, parece ter sido uma etapa, a etapa que eu estava pronto para... a porta de entrada que eu estava pronto para enxergar e para abrir, assim. Mas essa forma aqui, que no mundo moderno, contemporâneo, é mais peculiar, mais única, mais rara de se ver, que está mais ligada a um resgate de formas de trabalhar a madeira, né? Expressões do ofício que se perderam no tempo, essa é a que começa, para mim, a fazer mais sentido, assim. Então, vamos lá. De certa forma, esse trabalho aqui com as cadeiras acaba sendo mais um fruto de um livro incrível que tem assim na marcenaria, né? Se chama Make a Chair from a Tree, né? Da Jane Alexander. E nesse livro ela faz essa coisa mágica de ligar o mundo natural, né, das árvores com esse mundo das coisas que a gente faz, a gente constrói, a gente tem em casa. E essa é a ligação que muda tudo. Vamos lá. Vamos ver? Ó, bem molinha já. Deu certo. Aí. Deu muito certo. Dobrou aqui legal. Aí essa aqui é a forma em que a peça seca. Ó, nem precisa. Uma madeira que não se curvou tão bem assim, já ia começar a voltar. Aí eu tinha que fazer força para ela entrar aqui, ó. Mas essa aqui está bem flexível mesmo. Mostra que a madeira é boa, uma boa espécie para isso. E que amoleceu bem legalzinho. Mas à medida que fica contínuo, ó,
Ainda tem um nozão aqui, ó. Tá ferro, qual o tamanho desse nó, hein? Tá quase, ó. Pronto. Ó, aqui agora eu setei a dimensão no meio ali. Sacou? Aí eu continuar abaixando aqui, ó. Ainda tem bastante material para tirar aqui, vamos ver. Se a peça já tivesse acabamento, isso aqui dava um polimento nela, mas nesse caso aqui não, eu ainda vou fazer. Deu bem certo. Uma pecinha. Frutinho aqui. Mas então, a madeira que a gente está usando tem essa história local aqui, né? Teve um dia de um vento muito forte que derrubou esse pinheiro. Aqui tinha um pinheiro, eu acho que ele estava até sadio. Tem gente que diz que a raiz principal dele para baixo estava mal formada, assim, que a árvore já estava frágil, eu não sei dizer. Mas o fato é que o vento derrubou ele para cá. E na queda ele derrubou essa uma aroeira que vivia aqui, ó, que viveu aqui, bem nesse lugar. Esse aqui é o cepo dela. Ficou muito tempo essa árvore, ficou caída aqui, sei lá, 1 ano. Aí chegou uma bela hora, a gente queria modificar um pouco o uso desse espaço, até criamos essa hortazinha mandala pequena aqui, e daqui estava aquele tronco da aroeira que a gente transformou em 3 pranchas, aquelas 3 pranchas ficaram secando, e a gente está usando agora para fazer a cadeira lá. Então é uma história bem peculiar, assim, porque normalmente essas árvores caídas a gente não faz móvel com elas, né? Por razões óbvias, assim, não rende muita madeira, não são as madeiras exatamente que a gente costuma entender como as melhores madeiras para fabricar o mobiliário ali. Mas eu acho que faz dessa aqui uma cadeira muito especial, porque ela veio dessa árvore, né, situada nessa história aqui. E é muito, muito louco, assim, né? Eu costumava achar que essa árvore morreu, que assim, ela caiu no vento, né? E que essa árvore morreu. Mas não é verdade, eu fiquei bobo de ver, ela continua viva aqui, ó, e tá brotando de novo. Esse aqui é um brotozinho da própria árvore, então de alguma forma a raiz segue viva aqui e a árvore vai crescer de novo, por incrível que pareça. Enquanto ela cresce, vem outras coisas, né, juntas assim. Esse é um pé de leiteiro que a gente chama por aqui, mas vem daqui a madeira que a gente está usando lá. Então nesse sentido é uma cadeira muito especial, né, porque ela vem de uma árvore local aqui. E dá muito mais trabalho, na verdade, tem dado um trabalho muito maior construir essa cadeira, porque a madeira é muito restrita, assim, era pouca em quantidade e toda marcada com falha, nó, rachadura. Ela foi cortada com a motosserra, então um corte bem grosseiro, assim, então muito mais difícil confeccionar a cadeira a partir dessa aqui, né? Mas essa é a graça, acaba sendo uma peça muito especial, assim, porque vem de uma madeira que cresceu aqui mesmo. Então esse aqui eu acho que é um trabalho delicado, que resulta numa peça delicada, que tem esse valor, mas que não tem uma perfeição da máquina, assim. Então se eu fizer essa peça no torno, o seu dedo sente aqui a circunferência perfeita e uma perfeição maquinal, assim, que a gente está acostumado a ver no plástico, no vidro, no brilho do carro. Esse aqui te leva sensorialmente para outro lugar, assim. Aqui você sente o caminho da ferramenta, sente cada aresta de corte, sente a textura do material e da forma que ela foi feita. Então
eu acho que muita gente hoje em dia vai associar isso aqui com rústico. Vai falar, a peça fica mais rústica. E eu acho que tem muitas formas de descrever isso aqui, mas para mim é a forma mais humana que existe de trabalhar a madeira. Eu acho que esse é o gosto muito grande que me deu assim, ao descobrir que esse aqui eu acho que é a forma, cara, mais silenciosa, mais atenta, mais próxima, mais cuidadosa das que eu conheço, assim, uma forma humana mesmo de se aproximar desse material. Não tem máquinas, não tem motor, não tem barulho, não tem nada para me ferir, não preciso de proteção. E eu observo e respondo à célula, ao tecido aqui da madeira. Se eu for atento, o trabalho é uma delícia completa. Acontece quase por mágica aqui. Dá tudo certo, é rápido, dá um acabamento lindo, interessante, único. Se eu for atento e se eu tiver me dedicado a entender o material e a ferramenta, assim. Não, é engraçado, Mas então esses adjetivos, assim, o fino, o rústico, eles são muito precários, né? Eles são descritivos muito limitados, assim, do todo, de um trabalho, né? Mas para mim o valor e o encanto e o que me interessa e o que eu gostaria de mostrar para mais pessoas é essa riqueza de textura e de nuance, assim, e de história que essa peça aqui agora tem. De história, porque diferente de uma máquina que faz aos milhões e são indistintos todos, assim, né? Ao invés de medir a qualidade pela indistinção, né? Falo, não tem nenhum defeito. Eu fiz 200 e elas são perfeitas no sentido de ser idênticas, né? Aqui elas são mais que perfeitas, né? Elas são unicamente perfeitas, cada uma, mas elas não são iguais, né? Porque se houver uma trinca aqui, eu vou responder a trinca, se houver se tiver algo particular na peça, eu acho que ela vai ter ficado ainda melhor, né? E mesmo que não tenha, só o trabalhar de cada uma é diferente. Contra a luz você vê que foi uma pessoa que esculpiu, né? De fato está sendo esculpido. De fato é uma escultura funcional, assim, né? Que não é uma escultura para ficar lá longe, é uma escultura para ficar perto de você e ser usada. Fazer o encaixe mesmo, né? Vai preparando aqui. Fazer um momento de
Fechando aqui. Isso aqui é tipo a maquinazinha do serrote, né? Vamos ver se reduzir um pouquinho aqui. Essa aqui. Uhum. Pronto. Ó. Daí tem outra ali, outra aqui. Tá, uma passada assim, né? Aí. Esse aqui. Tem que desenrolar essa parada inteira. Aqui, ó, passo 3 por cima, 3 por baixo aqui, ó. 3 por cima, 3 por baixo e acabou. E aí... vai embora. Aí vai embora.
Aqui, ó. Pronto. É isso aí. Com a sua mão esquerda, rejeite tudo que diz respeito à vida. Com a mão direita, sinta a umidade fria do orvalho sobre a grama. Tente recordar como seria amar o mundo. Com as duas mãos em prece, inspire fundo e se lembre de que a atmosfera, como a conhecemos, foi criada pelas plantas. O povo em pé que nos dá o ar. Respire e observe. A generosidade é verde. Se familiarize com os modos da madeira, da argila, da fibra e do fruto. Apreenda seus humores e receba suas medicinas. Experimente ficar presente, coisa tão rara, sem telas, sem análise, sem mediação. Caminhe até onde trabalha o artesão e sente-se para uma bebida quente. Se atente para o ritmo, a presença e o cuidado em cada movimento do ofício simples e honesto. Dê testemunho do nascimento de versos de cerejeira e poemas de jacarandá. Se abstenha de comprar algo só porque a data chegou. Seja mais que um fantoche para os senhores do comércio. Desate os fios guia que amarraram as suas mãos. Atenha-se à pergunta: do que eu preciso de fato? Com sua mão direita, trace uma linha que separa mercadorias, produtos sem alma, de presentes, coisas feitas por pessoas que se importam. Toque o mundo natural. Leve seu corpo a uma floresta antiga, esse mosaico intrincado de seres alimentados de sol, formadores de atmosfera e de solos, provedores confiáveis mais que humanos, formadores de rios flutuantes, reguladores do clima, anciãos milenares, pais incansáveis, mães generosas. Encare de frente o ridículo humano de se achar superior. Evolua. Não meça seu sucesso pelo consumo ou crescimento, mas pela graciosa longevidade, simplicidade e persistência. Ouça. Um pomar é uma forma da terra dizer: eu te amo. Dedique-se a entender o que é o bem comum.
Ande o caminho da irmandade. Cultive uma relação ativa e recíproca com o mundo mais que humano. Dentro de si, cultive caatingas, cerrados e pampas. Resista ao insidioso germe da ganância. A mente voltada ao consumo nos devora por dentro. Se alegre por fazer um trabalho que se soma ao todo social e orgânico que você habita. Ouça o clamor da terra por um ritmo pausado de conversas amigas. Se refloreste. Olhe para suas mãos. Deixe que elas te conduzam por um caminho de volta. Sob o barulho do mundo se escondem memórias de deslumbramento constante com a riqueza e generosidade da vida. Cultive o silêncio para que possa se lembrar. Se interesse pelas histórias e veja como elas são também profecia. Trance laços e finque raízes. Caminhe de forma a fazer de cada passo uma saudação à Mãe Natureza. Recorra às plantas, nossas mais antigas professoras. Lute contra a força que nos desaloja, contra a voz interna que tem pressa, que julga tudo pela rapidez, pelo volume, que ignora a dinâmica suave que tem os atos de cuidado. Construa algo com a natureza, algo simples, durável e útil. Veja como sua obra cria laços no campo sensível da conexão entre os seres. Sinta como o amor pode ter o toque da lã, o cheiro da embuia. Resista à coação diuturna a consumir, descartar e consumir novamente. Enxergue a violência contida na mercantilização da natureza. Um jardim é uma medicina sagrada contra a terra devastada e os corações vazios. Deixe vago o posto humilhante de consumidor da terra. Perceba, pessoas não humanas são dotadas de sensibilidade, inteligência e espírito, e têm famílias à espera em suas casas. Professe seu respeito pelas vidas que sustentam a sua. Honre o mundo natural. Pegue apenas o que te for ofertado. Faça bom uso do que receber. Seja grato pela dádiva e retribua. Ofereça seus próprios versos para a nossa antologia comum. Celebre o trabalhar dos verdadeiros amadores. Aproxime seu corpo da terra viva e comece a se lembrar.